Eu gostaria de convidar os irmãos, por favor, a abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 2 a seguir, por favor. Colossenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 2, nós vamos ler do 2 ao 6. Todos encontraram? Amém? Podemos ler juntos? A palavra do Senhor nos diz assim: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por este motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveite bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Amém. Senhor nosso Deus, eu quero lhe agradecer, Pai, por esse momento tão maravilhoso e especial, aonde o Senhor preparou para nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E como, Senhor, louvamos, esse louvor, Pai, já foi uma oração, e esta palavra nesta noite vai nos conduzir sobre a oração. E eu te peço, Pai, que a cada dia o Senhor use a nossa vida com autoridade, com sabedoria, com discernimento, para falar do Teu Evangelho àqueles que ainda não conhecem, com a devida clareza e simplicidade, mas anunciando o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Nós acabamos de ler aqui o capítulo 4 do livro de Colossenses, né? Nós estamos estudando o livro de Colossenses, tem sido uma bênção nas nossas vidas. Desde o início, os irmãos que acompanharam. E agora nós estamos chegando na reta final, né? Que são instruções finais, que são práticas no dia a dia da nossa vida. E nesta noite nós vamos falar sobre a oração. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo esta carta à igreja de Colossos, e ele está direcionando esse tema desta noite sobre a importância da oração na vida da igreja daquela época e nas nossas vidas nos dias de hoje. Eu gostaria que, junto com os irmãos, nós juntos podemos entender a palavra de Deus com a profundeza do Espírito Santo. E aqui inicia o texto dizendo: dedique-se à oração, com a mente alerta e o coração agradecido. Então, a primeira palavra que nós vemos aqui no texto é a palavra dedique-se à oração, ou seja, o verbo dedicar. Algumas versões vão estar escrito perseverar, perseveram. Então, meus amados, nós precisamos entender nesta noite o que é dedicar à oração, o que é perseverar na oração e o porquê que a Bíblia nos exorta a isso. E aqui, no primeiro momento, nós precisamos entender que dedicar-se à oração, ou empenhar-se à oração, é buscar, é se entregar, é oferecer em sacrifício ao Senhor. O que nos ensina isso? Muitas vezes nós fazemos aquela oração que até nós brincamos, né? Oração de água com açúcar. Aquele agradecimento correndo, Senhor, obrigado por esse dia, e já saímos correndo para o trabalho, é filho na escola. Mas a Bíblia, ela vem nos exortar para tirar um momento de dedicação à oração. Dedicar. Se nós dedicamos a uma faculdade, nós tiramos tempo para estudar, nós tiramos tempo para nos preparar. E aqui a oração não é diferente nas nossas vidas. Paulo está dizendo: dedique-se à oração. E muitas vezes nós não temos feito isso. Por quê?
esse mundo, ele está englobando as pessoas num sistema tão desesperador que parece que o dia tem menos hora do que antes, né? E às vezes nós esquecemos deste momento de dedicar à oração, perseverar na oração, né? Buscar, se entregar ao Senhor, oferecer a Ele em sacrifício. E nós vamos entender o porquê disso. Porque Jesus fez um sacrifício muito maior por nós na cruz do Calvário. E eu faço uma pergunta para mim e para você nesta noite. Por que dedicar à oração? Precisa ter um porquê. Porque a Bíblia, ela nos mostra a necessidade de orar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Aí talvez você vai perguntar, Marcelinho, mas então eu não vou trabalhar, eu vou ficar o dia inteiro orando? Não. Orar sem cessar é uma entrega de mente e coração durante o dia no teu trabalho, eu no meu trabalho. Quando você está lá dirigindo o carro, você está indo ver um serviço, mas a nossa mente está ligada no Senhor, né? Orai sem cessar. A Bíblia nos mostra essa necessidade para as nossas vidas. E nós podemos ver, meus amados irmãos, que desde o início da palavra de Deus, já vem nos mostrando homens e mulheres que dedicavam a sua vida em oração. Quando a gente olha lá no primeiro texto de Gênesis 4:26, nós vemos um homem chamado Enos, filho de Sete. Ali a Bíblia diz que ele começou a invocar o nome do Senhor. Devido ao pecado de Adão e Eva, a queda do homem, houve uma ruptura entre o homem e Deus devido ao pecado. E ali foi contaminada a semente, como os irmãos têm aprendido na escola bíblica. E aqui a palavra de Deus diz que esse homem chamado Enos começa a invocar o nome do Senhor. E isso tem que ser um exemplo para mim e para a tua vida. Invocar o nome do Senhor. Nós podemos ver também um homem chamado Daniel, no capítulo 6, versículo 13. Ele tinha uma disciplina de oração. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Isso se chama o quê? Disciplina de oração. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida também, ter uma disciplina de oração, porque se nós não tivermos uma disciplina na nossa vida, em todas as áreas, a nossa vida vai virar uma bagunça, e principalmente a disciplina de oração. Sabe por quê? Nós não vamos ter tempo. Hoje não deu tempo. Amanhã não vai dar tempo de novo. E nós vamos ficar embaraçados com as coisas dessa vida, e não vamos conseguir ter aquele momento de oração. Porque nós precisamos ser como Daniel, ter disciplina de oração na nossa vida. Isso precisa fazer parte da nossa vida todos os dias. Quando nós olhamos para a palavra de Deus também, nós vemos ali em Salmos 55, versículo 1 e 2, um homem chamado Davi, que tinha uma intimidade com Deus através da oração. Nós precisamos trazer para a nossa vida esse exemplo também, ter intimidade com Deus através da oração. Olha que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. A Bíblia, ela é maravilhosa, ela nos mostra homens e mulheres que tinham essa mente através do Espírito Santo voltado para a oração. E nós precisamos trazer esse exemplo para o nosso dia a dia. Quando nós olhamos para 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 37, um homem chamado Elias, batalhando em oração contra um Deus chamado Baal. Nós precisamos trazer esse exemplo para nós, batalhar em oração contra todos os deuses que têm afrontado a nossa vida todos os dias. E uma oração que, às vezes, o pastor Lucas tem feito aqui, tem sentido um efeito grande no meu coração. Senhor, não deixe a ganância tomar o meu coração. Porque às vezes, sem perceber, por um período de tempo, isso aconteceu na minha vida. Por isso nós temos que tirar de exemplo para nós esses homens que estão aqui relatando todos os textos bíblicos que eu estou citando. Quando nós olhamos aqui Elias, ele batalhando contra Deus de Baal, nós podemos ver também em Atos 16, 25, o fervor de Paulo e Silas dentro de uma prisão. Nós precisamos trazer para a nossa vida esse fervor de oração. Porque às vezes nós perdemos, meus amados. Isso perde no dia a dia,
A dificuldade vai, às vezes, nos pressionando. Às vezes, nós vamos nos embaralhando com as coisas dessa vida. Isso não é diferente na minha vida e na tua. Nós somos seres humanos, sujeitos a isso. Mas por isso que Deus, nessa noite, está nos exortando, está nos alertando, para que nós olhamos para esses homens, Paulo e Silas na prisão, tendo um fervor de oração. Imagina, dentro da prisão eles podiam estar lá reclamando. Nós estávamos pregando a palavra de Deus, estamos aqui presos. Não, eles estavam buscando a Deus, em fervor de oração. Então nós precisamos tirar esses exemplos para nossas vidas. Se nós formos olhar na Bíblia, muitos mais lugares tem exemplos para nós de homens e mulheres que nos ensina a orar. Qual o objetivo, qual o propósito de tudo isso? O propósito é único: alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. E quando nós não oramos, nós não conseguimos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Então, em tudo isso que eu falei, há um propósito de oração. Não é por acaso. Oração, ela não muda Deus, mas ela muda nós. Ela muda o nosso interior, ela muda o nosso jeito de pensar, ela muda o nosso jeito de agir. Por isso nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos orar para que a nossa vida seja santa, humilde, zelosa e paciente. É fácil levar uma vida assim? Vou repetir de novo. Uma vida santa, humilde, zelosa e paciente. Quantas pessoas que não têm mais paciência? A paciência é um fruto do Espírito. É engraçado, né? Quando a gente conversa com muitas pessoas, se diz crente, mas eu já ouvi muito: se pisar no meu pé, eu já meto a mão na cara. Mas cadê o fruto do Espírito? Falta do quê? Falta de oração. A oração, ela traz para nós os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é como se fosse uma laranja, aqueles gomos da laranja. Paciência, mansidão, domínio próprio. Esse é difícil. Mas quando nós temos diante do Senhor uma vida de oração, isso vai se revelar e vai se desenvolver na nossa vida. Não podemos orar de qualquer jeito. A própria Bíblia está dizendo: dedique-se à oração. Mas como? Com a mente alerta e o coração agradecido. Envolve o quê? Consciência. Não é uma oração de qualquer jeito. É uma oração que a Bíblia está dizendo: a mente alerta e o coração agradecido. Envolve todo o nosso ser, envolve todo o sentimento humano. Mas para isso, nós precisamos tirar tempo para a oração. Se for de qualquer jeito, como que nós vamos estar com a mente alerta e o coração agradecido? Nós vamos fazer aquela oração correndo e já sair correndo para as coisas do dia a dia. Mas nós precisamos, como nós vemos aqui, como esses homens, nós precisamos colocar na nossa vida essa disciplina. Esses momentos, batalhar em oração, disciplina de oração, nós precisamos para nossas vidas, irmãos. Porque nós sabemos que os dias são difíceis. E se nós não tivermos essa vida de oração diante do Senhor, nós não conseguimos caminhar na presença do Senhor. A oração é o combustível que alimenta a nossa vida espiritual. Versículo 3 diz assim: orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. O que nós vemos aqui? Oração intercessória. Se eu perguntar, será que todos nós essa semana, um dia só, nós tiramos um momento para orar pelos nossos pastores? Será que nós fizemos isso? A partir de uma reunião que nós tivemos aqui, numa terça-feira, estava o Paulão, o Billy,
pastor Lucas, Levi, Beto. A partir daquele dia, a minha oração começou a ser diferente. Eu senti a dor dos meus irmãos. Aquele dia, Deus chacoalhou eu, porque às vezes nós nos tornamos egoístas. Oramos só pelos nossos interesses. E aqui Paulo está dizendo, olha, orem também por nós. Paulo está pedindo. Primeiro ele falou, olha, irmãos de Colosso, irmãos da igreja evangélica em Andradas, dedique-se à oração. E aqui nós apresentamos os modelos de oração. E agora Paulo vem pedindo, orem também por nós, interceder por eles, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, ali nós vemos o próprio Jesus intercedendo pelos seus discípulos. Um grande exemplo de oração para as nossas vidas. Oração intercessória. Nós temos que orar para que os nossos pastores anunciem o Evangelho com clareza e que Deus dê muitas oportunidades para eles e para nós anunciarmos esse Evangelho com clareza a todas as pessoas ao nosso redor. Deus nos dá oportunidade. Quando nós não vamos anunciar o Evangelho, Deus manda as pessoas até nós. Mas nós precisamos anunciar o Evangelho como? Com clareza. As pessoas precisam entender. E nós, depois de anunciarmos com clareza, precisamos confiar e entender que a obra do coração do homem e da mulher é feita pelo Espírito Santo de Deus. Não é porque eu sou estudioso, porque você tem uma faculdade, não. A obra de revelar o Evangelho no coração é obra do Espírito Santo de Deus. O nosso compromisso é anunciar esse Evangelho com clareza, mas para isso nós precisamos estar em oração intercessória um pelos outros. Porque sabemos, meus amados, que quando pregamos o Evangelho, travamos lutas espirituais. O próprio apóstolo Paulo vem destacar nesse texto que ele estava preso por causa disso. Ele não estava preso porque ele brigou na praça. Ele estava preso porque ele estava anunciando o Evangelho. E para nós, até então, nós temos a liberdade de falar de Cristo em qualquer lugar abertamente. Mas sabemos que tem lugares que pessoas não podem anunciar o Evangelho. Não pode, é proibido ter uma Bíblia em casa, é proibido falar de Jesus em qualquer lugar. E nós temos o privilégio de anunciar esse Evangelho. Então temos que orar, interceder pelos nossos pastores, interceder pela igreja, interceder por cada família aqui representada, interceder pelos governantes, interceder por todas as autoridades, a Bíblia diz isso, que estão em eminência. Nós precisamos ter esse momento de oração intercessória. No versículo 4, continuando o 3, perdão, Paulo diz, orem também por nós para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. E ele diz assim, é por esse motivo que sou prisioneiro. Talvez você esteja pensando aí, nossa, eu tenho medo de pregar o Evangelho que eu posso ser preso. Não precisa ter medo, porque anunciar o Evangelho é uma dádiva de Deus, é um presente maravilhoso. É um presente maravilhoso anunciar o Evangelho. E quando você vê o Espírito Santo fazendo uma obra no coração de um homem e de uma mulher, se eu estou aqui nesta noite é porque em 2007 eu ouvi o Evangelho. Eu me lembro certinho, eu trabalhava na televisão móveis e alguém quis anunciar o Evangelho para mim, mas hoje eu entendo, não era o Evangelho completo. E eu falei para ele, eu não quero. Ele falou, vou na tua casa. Eu falei para ele, eu não quero, porque se você começar a estudar a Bíblia comigo, eu vou ter que mudar de vida. Mal eu sabia que Deus estava começando uma obra na minha vida. Mas eu não aceitei, hoje eu entendo porque não era o Evangelho com clareza. Era um Evangelho que dependia somente de mim para ser salvo, não do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas eu comecei a ouvir o Evangelho pela televisão e um dia, não teve mais jeito, o Espírito Santo abraçou o meu coração. Por isso nós temos que interceder para que esse Evangelho seja anunciado. Talvez essa semana nós não oramos pela vida da Andressa. E ela está precisando da nossa oração. Eu estou precisando da oração de vocês. Todos nós precisamos da oração um do outro.
Nós precisamos sentir a dor do nosso irmão. Nós precisamos ter compaixão, que enquanto nós não entendermos o que é compaixão pelos outros, nós jamais vamos entender sobre isso que Paulo está pedindo, a oração intercessória, para que a palavra seja pregada com clareza. E Paulo está dizendo, olha, é por esse motivo que eu sou prisioneiro, é por isso que eu estou preso, porque eu estava pregando o evangelho. O versículo 4 continua dizendo assim, ore para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Olha para vocês verem. Para que nós proclamamos essa mensagem com a devida clareza. O evangelho tem que ser apresentado de modo simples. Você tem que dizer que, para alguém que não conhece Cristo, Deus fez o homem perfeito, o homem pecou, aí separou de Deus o homem, porque o pecado separou o homem de Deus. Deus foi lá e enviou Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, pagou a nossa dívida. O que nós precisamos fazer? Crer e arrepender dos nossos pecados. Só que o crer não depende de nós, depende do Espírito Santo. Mas nós precisamos anunciar o evangelho em todos os lugares. A única preocupação é que nós não podemos carregar esse fardo, porque não é nós que fazemos a obra no coração das pessoas. É o próprio Espírito Santo. Mas nós temos esse compromisso de anunciar o evangelho a todas as pessoas. Precisamos orar para que a nossa vida, meus amados irmãos, seja uma vida santa, uma vida humilde, uma vida zelosa e uma vida paciente. Sem oração isso não vai acontecer. Sem oração, jamais isso vai acontecer na nossa vida. Se nós não orarmos, infelizmente, eu ainda estava conversando com o pastor Lucas, falei, às vezes, eu quero usar a força do braço, mas não é com a força do braço, nós vamos cansar, mas é a força dos nossos joelhos. Os nossos joelhos podem estar cansados, mas a oração ela tem muito poder. Então nós precisamos orar para que nós tenhamos essa vida santa, humilde, zelosa e paciente. Se nós não suplicarmos a Deus, se nós não suplicamos a Deus por misericórdia, é porque não reconhecemos o quão miserável nós somos. Quando eu estava preparando essa palavra, eu comecei a orar, pedir a Deus, que me desse sabedoria para transmitir com clareza essa palavra. E eu comecei a ver quão miserável eu sou diante de Deus. Quão miserável nós somos diante de Deus. Mas nós oramos esse louvor com o irmão Billy. Acabamos de louvar junto. Esse louvor é uma oração. Então nós precisamos, meus amados, se não suplicamos a Deus por misericórdia, é porque não reconhecemos o quão miseráveis somos. Mas nessa noite eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai trazer esse fervor de volta ao nosso coração. Porque só o Espírito de Deus pode fazer isso. Talvez nós não temos mais força para orar. Talvez nós encontramos fracos, encontramos desanimados. Quantos momentos eu senti assim? Mas eu ajoelhava diante do Senhor e eu chorava, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, não me lance fora da tua presença. Como Davi diz no Salmo de número 51. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Talvez você não tenha força para orar, talvez você esteja passando por esse momento. Mas nós temos força para nos ajoelhar diante do Senhor e chorar nos pés do Senhor. Se não temos palavra, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Filipenses 4:6 diz que nós devemos orar agradecido a Deus pelo que Ele já fez por nós. O que Ele fez por nós? Esse texto, se você ler, Cristo morreu por nós para pagar a nossa dívida. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Oração de gratidão. Senhor, obrigado, porque nós estamos aqui reunidos. Eu estava ali orando, agradecendo a Deus, porque Ele me deu mais uma oportunidade de ver os meus irmãos e de poder juntos adorarmos o nome dEle. Oração de gratidão. Olha o que Ele fez por nós através de Cristo na cruz do Calvário. Filipenses, aqui 4:6 diz isso. Então nós precisamos
ter essa oração de gratidão diante do Senhor, oração de agradecimento diante do Senhor. Versículo de número 5. Vivam com sabedoria entre os que são de fora, e aproveite bem todas as oportunidades. É fácil viver com sabedoria nesse mundo, irmãos? Muito difícil. A Bíblia está dizendo, né? Aqui, a Bíblia está dizendo que nós precisamos viver com sabedoria entre os que são de fora e aproveitar bem todas as oportunidades. Será que nós temos feito isso? Precisamos fazer uma reflexão da nossa vida nesta noite. Paulo nos exorta, depois da oração, que nós vivamos com sabedoria entre os que são de fora e aproveitemos bem todas as oportunidades. Nesse mundo que vivemos, se não tivermos sabedoria, ou seremos engolidos pelo mundo, ou não deixaremos que os frutos do Espírito mostrem Cristo na nossa vida e vamos viver em conflito a todos os momentos da nossa vida. Então nós temos duas opções. Ou nós vivemos com sabedoria, pedindo a Deus que nos dê essa sabedoria, porque a sabedoria vem da parte de Deus. Sabedoria não é humana. Se você fazer uma faculdade, se eu fizer uma faculdade, não vamos adquirir sabedoria, mas a sabedoria, ela vem da parte de Deus. Provérbios 2:6 diz isso, que nós precisamos viver neste mundo com sabedoria. E se nós não tivermos, meus irmãos, essa sabedoria da parte de Deus, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, para você que estuda, dentro da escola que você estuda, nós vamos viver uma vida de conflito a todo momento. Precisamos de sabedoria, pedir a Deus, e Ele dá. Se pedir, Ele dá sabedoria. E aproveitar todas as oportunidades. Eu te faço uma pergunta, para mim e para você. Será que nós temos aproveitado todas as oportunidades? Não podemos perder as oportunidades de anunciar o Evangelho às pessoas. E quando nós vivemos com sabedoria diante das pessoas, diante de Deus, nós vamos saber aproveitar todas as oportunidades. Caso contrário, não conseguimos viver com sabedoria e não vamos conseguir aproveitar todas as oportunidades para falar do Evangelho para as pessoas. E quando nós não vivemos com sabedoria, nós não temos, vamos dizer uma palavra bem clara, moral de falar do Evangelho. Nós não teremos crédito com as pessoas de falar do Evangelho. Porque o inimigo, ele usa as pessoas para tentar se colocar ao contrário daquilo que nós estamos anunciando com o Evangelho de Jesus. Mas lá em Lucas 24 diz que Deus vai nos dar autoridade e sabedoria que ninguém vai contradizer, ninguém vai querer, que tentar contra a nossa vida não vai conseguir, porque nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo pelo Espírito Santo de Deus, através da sabedoria que o Senhor tem nos dado. Versículo 6 diz assim, que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. E tem versão que diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, né? E aí mostra que o sal dá sabor e ele não aparece, né? E aqui está dizendo, né, que as nossas conversas, ela precisa sejam amistosas e agradáveis. Será que tem sido assim na nossa vida? A palavra nossa tem sido agradável às pessoas? Tem tido um sal de tempero para as pessoas se sentir bem quando nós falamos? De qualquer assunto, mas aqui se trata do Evangelho. Eu conheço uma pessoa, se batizou junto comigo em 2007, setembro de 2007, 23 de setembro. E ele trabalha num comércio, e as pessoas chegam lá, e ele foi anunciar o Evangelho, sabe o que ele fez? O cara com a idolatria lá na moto, ele falou, mas você não pode ter isso. O que é isso? Falta de sabedoria. Isso não é anunciar o Evangelho. Isso você bater de frente naquilo que a pessoa acredita.
Isso não é anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho é mostrar que Cristo morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Então, as nossas conversas precisam ser conversas agradáveis. Sabe aquele camarada onde chega e espatifa a rodinha? Tem muitos desses. Eu conheço muitos desses. Você deve conhecer. E são pessoas que se diz crente. Não podemos ser assim. Nós precisamos pedir a Deus que o Senhor nos mude, que o Senhor nos transforme a cada dia o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de conversar, que as nossas palavras sejam agradáveis às pessoas, que nós sabemos anunciar esse evangelho com total clareza e simplicidade. O evangelho é simples. Antes eu anunciava o evangelho para as pessoas dizendo que Jesus amava, Jesus te ama. Hoje não, hoje eu aprendi um evangelho diferente. O evangelho que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos abandonar o pecado, nós precisamos mudar de vida. Esse é o evangelho verdadeiro. Jesus te ama. Ele nos ama, sim. Mas o que nós precisamos fazer diante do amor dele? Nos arrependermos dos nossos pecados. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados não deixam nós termos comunhão com Deus através da oração. Os nossos pecados não deixam nós termos intimidade com Deus. E às vezes são pecados que nós não percebemos, mas vira rotina na nossa vida. O que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida? Isso é pecado. Às vezes é a televisão, às vezes o celular, às vezes a namorada, às vezes o marido, a esposa, os filhos. Isso não deixa nós termos comunhão com Deus, porque tudo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, sem ser Deus, se torna pecado na nossa vida e nos afasta de Deus. Por isso que às vezes nós não temos palavras de sabedoria, nós não temos palavras agradáveis diante da sociedade e diante das pessoas. Paulo continua dizendo, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Será que nós temos tido a resposta certa para cada pessoa? Ou muitas vezes nós estamos errando? Errar uma vez é normal, mas persistir no erro já não continua sendo normal mais. Nós precisamos ter a resposta certa para cada pessoa, porque nós vamos ser, meus irmãos, afrontados no dia a dia. Nós vamos ser cutucados, porque Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições, vocês serão odiados por causa do meu nome. Não adianta nós pensarmos que as pessoas vão fazer carinho em nós, as pessoas que não servem o Deus que nós servimos, que não vai. Elas vão contrapor contra a nossa vida, elas vão ao contrário. Nós precisamos entender, meus amados, que nós estamos andando na contramão deste mundo. Pega teu carro e entra numa rua contramão para você ver a situação que vai ser. Aqui em Andradas nem tanto, que tem pouco carro, mas entra numa cidade grande para você ver. E nós precisamos entender isso, que nós estamos andando na contramão deste mundo. Nós não vamos agradar as pessoas, por isso nós precisamos ter palavras de sabedoria e a resposta certa para cada pessoa na hora certa. Agora, uma coisa é certa, não podemos nos abaixar diante das situações e deixar as pessoas nos engolir também. Porque nós temos o evangelho verdadeiro na nossa mente e no nosso coração, no nosso entendimento nós temos. Tem pessoas que se recua, não tem resposta, não é para discutir. É igual um dia um cara foi na minha casa, eu falei, olha, eu agradeço o senhor ter vindo aqui um domingo. Falei, mas Jesus já alcançou meu coração, com certeza alcançou o senhor também. Então, eu gostaria de agradecer e nós vamos perder tempo aqui. Por quê? Ele está certo e eu estou certo. E eu falei para ele, então, Jesus já alcançou o meu coração e o do senhor também. E ele viu que não ia ter como me enrolar, o que ele fez? Ele falou, posso deixar um folheto? Falei, pode. Falei, se o senhor quiser entrar para a gente fazer uma oração também, para que o Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente para anunciar o Evangelho. Ele falou, outro dia nós vem para orar, porque ele não orava. Então nós precisamos ter sabedoria, não discutir, não toquei ele embora, né? Com sabedoria. Ele deixou o folheto, aquele folheto foi para o lixo, porque eu já tenho a palavra de Deus que dirige a minha vida. Então nós precisamos pedir a Deus essa sabedoria. E às vezes nós queremos discutir, às vezes nós ficamos irados. E Tiago 1,19 diz que todo homem esteja pronto para ouvir.
todo homem, toda mulher, né, esteja pronto para ouvir. E às vezes nós não estamos prontos para ouvir. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele coloca esse temperamento no nosso exterior. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para irar, né? E às vezes nós ficamos furiosos. Ficar irado não é pecado, mas não é todo momento que nós estamos. A Bíblia diz que Deus ficou irado diante do pecado. Deus é um Deus de ira diante do pecado. Mas a gente vê que tem pessoas que estão amarguradas, não é iradas, estão amarguradas a todo momento. Qualquer um que se opuser contra ele, ele já quer sair derrubando tudo, e a Bíblia não nos ensina isso. E nós precisamos entender que a resposta certa só vem de Deus. Mas como que nós vamos conseguir ter essa resposta certa? Através de uma coisa, intimidade com Deus. E nesta noite nós estamos falando intimidade com Deus através do quê? Da oração. Se nós não tivermos essa intimidade com Deus através da oração, jamais nós teremos a resposta certa para cada pessoa na hora certa e no lugar certo. Nós não teremos, porque nós vamos ficar uma pessoa carrancuda, uma pessoa áspera, e não é isso. O Espírito Santo nos torna uma pessoa sensível, uma pessoa amorosa, uma pessoa cheia de compaixão, uma pessoa cheia de amor pelos outros. Precisamos seguir esses exemplos que eu citei aqui. Desde o começo, né? Gênesis começa falando. Esse homem chamado Enos começou a invocar o nome do Senhor. Depois nós vemos Daniel, disciplina de oração. Daniel tinha disciplina de oração. Depois nós vemos Davi tendo intimidade com Deus de oração. Através da oração, intimidade com Deus. Nós vemos Elias batalhando em oração. Olha quantas coisas que nós temos para oração. Batalha, intimidade, disciplina. É muitas coisas. Fervor de Paulo na prisão, Paulo e Silas, através da oração. Eu espero, meus amados, que essa palavra nesta noite possa mudar o meu e o teu coração. Porque senão é em vão nós ouvirmos a palavra de Deus. Será como aquele sino que tine, mas não vai surtir efeito na nossa vida. Eu louvo a Deus, porque Deus preservou nós vivos hoje para ouvir a palavra dele mais uma noite e encorajar nós a buscar a ele em oração, para que nós tenhamos uma vida sossegada, para que nós tenhamos uma vida tranquila na presença dele, porque a oração vai trazer isso para nós. E se nós não fizermos isso, nós vamos perdendo dia após dia. É de pouco que nós vamos perdendo, dia após dia. É o cansaço, é a correria do dia a dia, é a falta de tempo, é a falta de vontade, e como aquele cupim vai minando a nossa vida. Mas eu louvo a Deus que Deus nos trouxe aqui nesta noite para trazer essa oportunidade aos nossos corações. Amém, meus irmãos?